dela. Você acha que essa é a nossa grande tragédia? Olha, você sabe que a palavra tragédia, desde o mundo grego, significa aquilo que os humanos não têm possibilidade de mudar, de intervir. Eu acho que é o nosso grande drama. Porque o dramático é aquilo que tem escolha, que tem opção, tem orientação. Por exemplo, às vezes se diz que quando cai um avião, foi uma tragédia. Não pode ser. Aquela queda resulta de uma ação humana, ou por negligência, ou por descuido, ou por falha. Aquilo é um drama. Trágico é aquilo que a gente não tem interferência. Exemplo, o tsunami. Né? Em 2004, aquilo é uma tragédia. Pessoas morrerem por falta de aviso é um drama. A seca, em algumas áreas do Brasil ou no Nordeste, a seca em si é uma tragédia. A fome é um drama. Por isso, a educação no Brasil vive uma circunstância que é dramática, mas colocá-la como trágica seria supor que nós Trágica no humanos... sentido Eu entendo. da... É. Então, eu estou usando o que você está dizendo para mostrar, porque se fala muito. A educação no Brasil é uma tragédia. Não, eu digo, ela é um drama. É dramática. Ela exige que a gente preste atenção no que nós fizemos nesses nossos 518 anos. Por isso a educação ela é uma obra de construção de futuro. Claro que nós não podemos furtar do Stefan Zweig a ideia do livro Brasil, País do Futuro, mas só se terá um futuro se a educação ela for tratada de forma não demagógica e nem pontual. E melhor ainda, educação não Para todos, pode... né? Para todos? Educação não pode ser um projeto de governo, tem que ser um projeto de nação. Claro. Enquanto for projeto de governo, mudar do governo, ela perde fôlego. As outras nações do mundo que fizeram da educação escolar uma alavanca forte para a partilha e a distribuição da renda coletiva, elas o fizeram a partir de um projeto nacional e não de um projeto pontual. Né? Nesse sentido, nós não estamos nem no momento catastrófico da educação e nem no momento triunfal. Eu não tenho nenhuma visão triunfalista, poxa, já crescemos bastante. É verdade que crescemos, mas também nem catastrofista, assim, não teve jeito. Nos últimos 30 anos no Brasil, nós tivemos mais desenvolvimento na educação do que nas décadas anteriores. Né? Se você pegar os anos do governo Fernando Henrique, os dois governos do Lula, o primeiro governo da Dilma e mais um pedaço, nós tivemos um avanço significativo na área de educação escolar. Nós saímos da indigência da educação. Claro, para usar uma linguagem na área da saúde, né? Nós saímos da UTI. Nós estamos na enfermaria. Agora, é claro que isso não depende de governo. O governo é passageiro. A nação é que precisa persistir. Por isso, a educação, especialmente a escolar, ela tem que ser tratada assim como prioridade não eventual. Não é possível que uma das 10 nações mais ricas do planeta, que ela ainda tenha, olha que coisa, uma bandeira com um lema belíssimo, ordem e progresso, e que não é lido esse lema por 12 milhões de pessoas com mais de 15 anos de idade. Isso tem um efeito que parece trágico, mas é uma escolha dramática, né, de uma elite, muitas vezes perdulária, de uma classe média acovardada e de algumas pessoas que, de fato, se restringe a vida toda a dizer que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Agora, moral e ética são coisas diferentes, né? Moral é uma questão particular, a ética é universal, né? Como é que nós estamos vivendo isso no Brasil? Nós temos hoje no Brasil uma discussão sobre ética que a gente não tinha antes, que é uma coisa boa. De repente, num primeiro momento, nós começamos a olhar o que estava sendo feito, aliás, no centro do poder. E aí, claro, olha essa, a palavra assim, eles. E essa questão, ela num primeiro momento estava do lado externo a nós. De repente, nós começamos a olhar a nossa conduta interior. Desde coisas pequenas, desde onde eu estaciono o carro, como é que eu lido com a minha convivência com a outra pessoa, qual o destino que eu dou ao lixo quando eu acabo de utilizá-lo. Isto é, coisas que no nosso dia a dia pareceriam mera etiqueta, elas se incorporaram a uma reflexão. Por isso, a conduta moral de cada um, ela passou a ser olhada por uma reflexão ética que é um pouco mais densa. A ética entrou na nossa pauta. Não pode sair da nossa pauta. Aliás, nunca deveria ter se ausentado com tanta frequência. O que a gente não pode ter é uma ética cínica, que é aquela em que a gente apenas anuncia, mas não pratica, em que a gente defende em altos brados, mas não exerce no Lá é cotidiano. assim, aqui, Isso, né? não, cautela. Eu tenho uma preocupação muito forte com pessoas que são extremamente moralistas em relação àquilo que pensam. Eu sempre acho que há algum tipo de desvio, Falso né, de moralismo. caráter. Aquele que se preocupa em excesso com o modo como as outras pessoas fazem sexo. Aquela pessoa que se preocupa em excesso com o modo como outra pessoa se veste. Gente que fala em nome de Deus. Gente que sabe o que Deus quer.
e diz, eu falo isso porque Deus não quer isso. É de uma arrogância brutal você imaginar que você sabe o que Deus quer. Se você tem um Deus e nele acredita, não se suponha dele porta-voz. Quem escolhe os porta-vozes que quer ter, talvez seja a divindade. Alguém que se coloca como sendo o arauto, aquele que fala em nome, no campo da moral, no campo da orientação, no campo da prática. É estranhíssimo isso. Por isso, é bom o tema ético. Né? O tema da ética é bom demais. O que ele não pode é se tornar doentio, né, por uma obsessão. Agora, Cortella, o bom sempre é a gente cortejar a dúvida, né? Sim, né, o grande filósofo Descartes. Aliás, meu primeiro livro foi sobre Descartes. Esse ano está fazendo 30 anos que eu escrevi um livro chamado Descartes, A Paixão pela Razão. Né? E o Descartes é o grande pensador que introduz a dúvida não como a recusa a qualquer coisa, mas como a possibilidade de suspeita para que a gente não tenha uma visão superficial, banal. Né? O Descartes nos ajuda muito com a ideia de dúvida a fazê-la de modo metódico. E não assim, estou duvidando, duvido. Não, um duvidar metódico, pensado, para construir certezas. E é preciso fazê-lo. A dúvida é aquilo que cria o novo. A ciência é reiterativa, ela só cresce quando ela é capaz de ter dúvida. Será que é assim? Será que esse é o único modo de fazer? Será que esse é o único tipo de nação que nós podemos ter? Será que a minha conduta está correta? Nesse sentido, a dúvida, ela é inovadora. Obviamente, você não pode permanecer o tempo todo na dúvida, Claro. senão não há ação. Mas não ter dúvida é um sinal de perturbação intelectual.